Para utilizar a inteligência artificial, você tem que fazer uso da sua intuição humana, você tem que ter repertório, você tem que ter habilidade de comunicação até para você conversar com o modelo de IA generativa e você tem que ter inteligência emocional. Quanto mais hater você tiver, melhor vai ser a tua performance. A gente também fala, não cria nada, mas a pergunta é, o que é criado, né, a partir do zero? Você que tá usando aí o digital, que não tem contato e tal, me diz uma coisa, o dia que baixar um fiscal, quem vai te socorrer? A IA nos proporcionou também uma curva de aprendizado muito rápida também. A gente tem tempo para usar a IA a nosso favor. Na minha visão, a IA, em alguns anos, vai substituir geral. Ou seja, quanto mais humano você for, melhor você usa a inteligência artificial. Até o pessoal, né, mais antigo, que hoje tem um negócio digital, teve que aprender computador na marra. IA não é uma onda. Não tem mais volta. Este é o Contabiliando, mais que um podcast, uma jornada crítica sobre IA, marketing e processos. Você já está acostumado, né? Já acompanha aqui nosso podcast, sabe que a nossa intenção é fazer também que você destrave na sua produção audiovisual. Por isso que aqui, sem nenhum tipo de problema, eu vou ler aqui essa introdução para você, para mostrar para você, contador, que tem essa trava para poder gravar os seus vídeos, que não tem problema nenhum. É só ir lá fazer, até porque o feito é melhor que o perfeito. Então bora lá! Somos publicitários, amantes das ciências sociais e dos dados, porém, antes de tudo, somos humanos, criativos, inquietos e incansáveis. Acreditamos em tecnologia, mas na que transforma. Neste podcast, a inteligência artificial não pensa por você, ela acelera o que você já sabe, amplia o que você já é e potencializa sua estratégia. Este espaço é feito para contadores, líderes e profissionais que pensam além do cálculo, do marketing e dos processos. É para quem acredita que o futuro não é automático, é intencional. E para quem entende que a inteligência artificial deve ser usada como propósito para evoluir, inovar e criar valor humano. E como sempre, a proposta desse podcast é trazer nomes de peso para fazer você pensar, refletir e criticar, né? Por que não? Sobre IA e negócios. E hoje não é diferente. Mas antes, vamos lá. Muito prazer, sou Caio Roberto, CEO da Intelexia, empresa que ajuda você a destravar utilizando a inteligência artificial. Está comigo aqui Geraldo Filho. Por favor, se apresente, Geraldo. Muito prazer, sou Geraldo Filho. Na verdade, você já me conhece de outros episódios daqui, né? Eu sou especialista em implantação de departamento comercial, recentemente no grupo DPG, e é um prazer estar com vocês de novo aí. Perfeito. Hoje estamos com a ausência, né, do grande Alex, mas no próximo episódio prometemos trazer ele de volta. E agora vamos a ele, né, o nosso convidado, mais que especial. Estou aqui com o currículo cheio para poder apresentar ele para vocês. Então vamos lá. Renato Ucha é empreendedor, mentor e palestrante. É apaixonado por agilidade, liderança e desenvolvimento humano. Formado em administração de empresas, certificado em gestão de projetos ágeis e waterfall, especializado em gestão da estratégia pela Insper e com MBA em gestão de pessoas pela FGV. Foi conselheiro de segurança de Cidade Ademar, presidiu a Associação Perímetro Urbano e liderou áreas de tecnologia e inovação em empresas como Banco Itaú, Itaú BBA, Bank of America, Ambev e Ford. É empreendedor, investidor anjo em projetos de inteligência artificial, criador do programa Mega Desafio, além de autor do livro As Chaves para Destravar Sua Carreira Após os 30 Anos. Então, com muito prazer, apresento a todos vocês Renato Ucha. Muito obrigado, Caio e Geraldo. Olha só, Seja bem-vindo. eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz pelo convite e tô aqui putaço da vida. Por que eu não trouxe aqui também meu tablet para poder ler? Vou ter que falar aqui de improviso, então vamos lá. Espero que seja no final um momento muito agradável, que a gente traga muitos insights, que a gente possa contribuir com toda essa história, toda essa vivência, histórias de grandes empresas, como eles estão lidando com IA, como que a IA está transformando o mundo e dos projetos que hoje, como investidor anjo, eu aporto dinheiro, esforço, energia para fazer acontecer, para que nós tenhamos um mundo mais próspero, porque no fim do dia, todo mundo está buscando o quê? Essa prosperidade. Então, vamos falar, vamos debater, vamos discutir e eu tenho certeza, hoje esse tema vai ser polêmico. Então, quem gosta de uma polêmica, fica aqui porque, vai bater aqui na cuca, né? Vai ficar pensando, vai trazer muito insight. Eu tenho certeza disso. Perfeito, Renato. E agora que você já falou de polêmica, vamos começar com uma primeira pergunta já para instigar tudo isso. Aqui é sem massagem, então bora lá.
A primeira pergunta que a gente tem para te fazer é: como que o contador, que tem medo de ser substituído pela IA, deve lidar? Ele deve ter esse medo, deve ter esse receio mesmo? Quais são as ações que ele tem que fazer? Como que ele deve lidar com isso? Excelente pergunta. Medo da substituição pela IA. A gente tem tempo para usar a IA a nosso favor. Na minha visão, a IA, em alguns anos, vai substituir geral. Tá? E quando a gente coloca o computador quântico com a IA, o computador quântico ainda está muito ali na ciência, na pesquisa. Mas a hora que esse negócio virar um produto comercial e a IA desenvolvida, a gente vai ter um grande problema para o futuro da humanidade. Essa é a minha visão. Mas, enquanto a gente não chegou lá, tem tempo da gente correr atrás e fazer as coisas acontecerem usando a IA a nosso favor. Eu vou trazer aqui alguns exemplos da IA como um suporte para melhorar a percepção do cliente em relação ao contador e diminuir a carga de trabalho repetitivo do contador, fazendo com que o contador use o quê? A sua criatividade, o seu fator humano. Então, por exemplo, todo trabalho que é manual, eu pego aqui, tenho que pegar esse dado, tenho que planilhar dessa planilha, eu tenho que fazer esse cálculo, eu tenho que jogar para cá, isso aqui vai para lá. Isso daqui, a IA já faz. Tem um negócio chamado RPA. Depois, o contador tiver curiosidade, pesquisa. Robotic Process Automation, uma coisa assim, né? RPA. Você coloca ali, monta o seu fluxo e o próprio robô vai automatizar esse processo. Você tira essa carga de trabalho manual do contador e o contador vai fazer o quê? Relacionamento. Isso a IA não vai substituir no curto prazo. Eu acredito numa inteligência artificial geral que vai chegar lá, mas não chegou ainda. Então, ainda tem tempo. E essa vivência humana, esse sentimento de pertencimento entre o contador e o seu cliente, isso eu acho que dificilmente muda. Porque no fim do dia, o processo manual ali, robótico, né, que é repetitivo, isso não muda. Isso qualquer contador vai oferecer algo muito parecido. Eu posso ter mais tecnologia, eu te entrego em menos tempo. Pô, legal. Isso pode ser um diferencial. Mas no fim do dia, o resultado é o mesmo. Agora, aquele churrasquinho, né? Aquele bate-papo, falar do futebol, falar de política, falar do setor econômico, da macroeconomia, por mais que os temas sejam polêmicos, isso ninguém substitui. E no fim do dia, a gente se conecta com aqueles que são mais próximos da gente no sentido de ideal mesmo. Ele é flamenguista, eu sou flamenguista. A gente tem um ponto de união aqui. Então, esses pontos vão conectando as pessoas e muitos negócios surgem dessa conexão entre pessoas. Esse é o ponto que, se eu fosse contador hoje, começando minha carreira como contador, eu focaria muito nessa questão do relacionamento, de entender sobre pessoas e usaria IA para automatizar tudo que é automatizável, robotizado, que é processo repetitivo dentro do meu negócio. Mais do que isso, utilizaria a IA como fonte de inspiração. Poxa, o que eu faço agora? Eu posso ir lá e pagar R$200 mil na consultoria do Renato Ucha, né? Ou posso ir lá e perguntar por uma IA. A IA vai chegar no nível que eu posso trazer? Cara, eu tenho muita vivência de mercado, talvez a IA não tenha, mas que a IA vai trazer muitas ideias que você, contador, não parou para pensar, a IA vai trazer. E aí, neste momento, vamos esquecer o futuro, neste momento, o grande desafio é, legal, a IA trouxe a ideia, quem vai pôr a mão na massa e fazer isso acontecer? E esse é o desafio. Como que eu pego a ideia maravilhosa que a IA colocou ali no chat e executo ela? Bacana. Eu acho que isso daí é uma coisa... importante a gente analisar, Ucha. A gente está vivendo um momento em que está começando essa corrida aí pela implantação da inteligência artificial nas empresas, certo? Eu sei que você tem também um background aí de agilidade. E a gente sabe que para metodologias ágeis, o ideal é você atuar em cenários complexos, como tecnicamente a gente pode dizer que a inteligência artificial faz parte desse universo de projetos complexos, né? Como é que a gente utiliza, então, a agilidade, os métodos ágeis, para o contador conseguir fazer uso e a implantação da inteligência artificial para
perder esse medo de ser substituído, para reduzir carga de trabalho e para eliminar esses trabalhos manuais aí? Ótimo. Primeiro, eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho o que é essa agilidade. A gente pensa em agilidade é fazer tudo muito rápido. E não, é como você falou, são casos complexos. O que é caso complexo? Eu preciso mudar, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu sei que eu tenho que mudar. Então, o que a agilidade fala? Bom, se você sabe que tem que mudar, mas não sabe o que tem que fazer, faça pequenos experimentos. Então, qual que é o teu primeiro experimento? Eu nunca usei IA na minha vida. Primeira vez, o que eu faço? Abre o ChatGPT, abre o Gemini, abre qualquer um e põe ali as suas dores. Olha, estou com um problema, olha, sou um contador em início de carreira, tenho vontade de empreender, quero fazer carreira. Põe ali a tua dor. Mas eu quero empreender, eu não consigo fechar uma venda. O que eu faço? O que eu faço? Pergunta para a IA. Cara, é o primeiro. E a IA vai te trazer ali um monte de ideia. Um monte de ideia. Aí você pode até falar, mas a IA não criou nada, ela copiou. Tudo bem. Copiou do mundo, do que o mundo produziu, das melhores cabeças do mundo. Então, legal. E, seja mais específico. Estou na cidade, uma cidadezinha ali, Jaboatão dos Guararapes, ou sei lá, estou lá em Rio Branco. Põe a cidade, põe onde você está, põe característica das empresas na sua região, põe o que você está sentindo. Olha, quando eu chego numa empresa, as pessoas olham com desdém para mim. Coloca a tua dor, seja o mais transparente e mais honesto possível e pergunta para ela, o que eu posso fazer? Aí ela vai te dar uma lista de coisas que você pode fazer. Eu vou fazer tudo isso. Não. Aí, o pensamento ágil é o seguinte, escolha um. Qual? Aquele que tem o menor esforço, a maior probabilidade de dar certo. Mas como é que eu faço? Pede para IA. Olha, avalie o seguinte, qual que é o esforço numa escala de 0 a 10 e qual que é a probabilidade de que essa iniciativa me entregue esse resultado de 0 a 10. A IA vai te montar uma tabelinha. Preciso enxergar cegamente. A IA falou, então eu tenho que seguir. Não, aí você vai usar o teu raciocínio lógico, você vai usar a tua intuição, você vai usar o teu poder humano para falar, esse daqui eu acho que faz muito sentido. Escolha um e comece executando aquilo. Começa por ali e você vai ver que você vai ter um resultado, positivo ou negativo. O que a agilidade fala? Se você rodou um experimento e o resultado foi ruim, pivota. O que é pivotar? Bom, esse não funcionou, deixa eu experimentar um outro. Você fala, olha, melhorou um pouquinho, mas não foi aquilo que eu esperava. Entende o que precisa mudar e tenta mais uma vez. Então talvez, a IA falou que eu tenho que abordar os clientes de uma forma diferente, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que montar um pitch. Aí eu montei o pitch. Eu cheguei lá com o meu pitch, cheguei pronto. Pode ler? Pode. Pode, claro que pode, né? Então, leia o teu pitch, prepara o teu pitch, aí você vai começando a sentir o que está funcionando, eu acho que agora a pessoa pelo menos me ouviu, ela me escutou, ela teve essa curiosidade. Mas e aí? Vendeu? Não. Então não foi legal. Então o que eu preciso mudar? O que está errado no meu pitch? O Caio leu aqui minha apresentação. Essa minha apresentação, curiosidades, bastidores, é o resultado de vários experimentos. Então eu me apresentava de uma maneira, aí você sente o feedback, aí eu mudei a apresentação, aí eu fui para outro lugar, Então, quando eu trago aqui locais onde eu estudei, por exemplo, INSPER, FGV, o que eu estou fazendo com a minha apresentação? Colocando etiquetas. É como se a minha camisa, né, que eu comprei lá na 25 de março, agora tem uma etiquetinha melhor, bonita. Agora já ganhou, olha, deixa eu prestar atenção, ele fez INSPER, ele fez FGV. Quando eu trago as empresas que eu já trabalhei, Banco Itaú, Itaú BBA, Bank of America, esse cara trabalhou na área financeira, mais de 10 anos da minha vida eu dediquei à área financeira. Ele deve ter algum conhecimento. Quando eu trago chancela de Ambev, cara, quem não conhece o jeito de trabalhar, ou pelo menos já escutou alguém falar do jeito de trabalhar da Ambev. Então você fala, esse maluco aqui deve ter alguma coisa de interessante para mim. Então, tudo que foi construído dentro da minha apresentação foi na base do experimento. Tentativa e erro? Pode encarar dessa maneira. Eu comecei de uma maneira e fui melhorando. O Caio falou, feito melhor que o perfeito. Exatamente. É isso, começa. Então, agilidade traz esse pensamento. Vamos
esquecer um pouquinho o método, e as pessoas ficam muito ali, não, mas tem que ter, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que todo dia refletir no final. Vamos pensar simples, vamos pensar com resultado, vamos pensar com cabeça de empreendedor, vamos pensar com cabeça de quem quer fazer dinheiro. É isso, começa simples, testa, não deu certo, pivota, deu mais ou menos certo, muda o que não está funcionando, continua testando e siga por aí, porque assim, você precisa olhar para o espelho e falar o que hoje eu estou fazendo melhor do que ontem. E isso você tem que fazer todos os dias. Se você é um contador, se você é um aspirante a contador e você fala, estou fazendo a mesma coisa que eu faço há tanto tempo, você está com um problema. Mas você está com um problema gigantesco. Mas eu herdei, era do meu pai, sempre foi assim. Cara, na época do teu pai, e com todo o respeito, o mundo tinha ciclos de mudança muito mais lento. Muito mais lento. Se a gente falar de inteligência artificial, vamos lá. Quando que surge os primeiras tentativas de se criar um computador? 1950, por aí. 50 já estava criado. Foi na década de 30. Foi 1936, por aí, quando um gênio quebra o enigma lá das máquinas lá de criptografia alemã. Ali é o primeiro é o Alan Turing, né? Isso o primeiro desenho de um computador real que segue os princípios e os fundamentos do que a gente tem até hoje. Se a gente falar da história da humanidade, a gente está falando de milhares de anos. A gente está falando de um período que é menos de 100 anos. E há menos de 100 anos para cá, o que aconteceu? Surge o computador. O computador surge com salas gigantescas, pesados, poder de processamento baixíssimo, altíssimo custo de armazenamento de dados. E esse computador vai reduzindo de tamanho. Década de 60, final da década de 60, o computador ajuda o homem a chegar na Lua. E hoje esse meu relógio aqui tem mais poder de processamento do que a nave que levou o homem para a Lua. E a gente vai reduzindo. E conforme você reduz o tamanho, aumenta também o poder de processamento. Hoje você processa uma velocidade muito mais rápida do que lá atrás. E isso permite que algoritmos do passado efetivamente sejam executados. A ideia de inteligência artificial, ChatGPT nasceu há 3 anos atrás, olha a revolução que já causou no mercado, isso impactando empregos, sim, hoje impacta, mas como eu falei ainda, há tempo de você ganhar dinheiro com isso, surfar essa onda. A ideia da inteligência artificial surge na academia, universidade, junto com o enigma lá atrás, década de 30, 40, eles teorizam ali um negócio chamado perceptron. Era uma equação matemática que... Imagina um plano cartesiano, né? Eu tenho os 4 quadrantes ali. Imagina que eu tenho distribuições de chapéu e bola. Chapéu de um lado, bola do outro. Chapéu para cima, bola para baixo. Aqui para um lado, para o outro. Era um algoritmo matemático que, baseado em reentrância, quer dizer, ele ia avaliando alguém e ia avisando para ele, isso aqui é um chapéu, isso aqui é uma bola. Fazendo uma classificação. Ele conseguia montar a reta que dividia uma área da outra. E uma vez que eu montei a equação matemática que desenha a reta, que divide bola de chapéu, se eu der uma coordenada ali, ele vai saber se é bola ou chapéu. Isso aí é o conceito do perceptron. E aí o que naquela época era uma teoria, eu tinha matemática, eu tinha equação, usando funções radiais para chegar... Mas não tinha poder de processamento. Se a gente pensar num ChatGPT... Cada vez que você faz um comando ali, são mais de 100 milhões de perceptrons que vão interagir em conjunto para te dar a resposta. Então, o que a gente está vendo agora é a aplicação de teorias lá de trás. Então, a gente fala que coisa maravilhosa, mas a teoria já existia, não existia capacidade de processamento. Então, a gente tem que ficar muito ligado nesses movimentos que acontecem, porque, assim... Para mim, hoje, inteligência artificial é o caminho. E eu vou trazer aqui um caso que aconteceu comigo. Eu fui recentemente no endocrinologista.
Ah, mas o que endocrinologista tem a ver com contador, né? Mas presta atenção na história, porque é sobre o cliente. É sobre o quanto que você valoriza o tempo do seu cliente. Então, eu fui na clínica de endocrinologia, primeira consulta. Eu moro aqui em São Paulo, muito próximo ali do Shopping Interlagos. A consulta foi ali próximo do Parque do Ibirapuera. Num dia de semana, eu perdi 45 minutos de carro para chegar lá. Fiquei mais meia hora esperando para ser chamado. E ainda perdi mais 1 hora de trânsito para voltar para casa. Sabe quanto tempo durou a consulta? Quanto tempo? 5 minutos. Perdi 2 horas e meia do meu tempo para o médico virar para mim e falar: ah, seu Renato, tudo bom? Me conta um pouquinho, como é que é o seu sono? Como é que é a sua refeição? Você tem algum problema? Tá, então faz esse monte de exame. Cara, 2 horas e meia do meu tempo. Precisava disso? Hoje tem um negócio chamado teleconsulta, né, que é a telemedicina. Isso é legal, você pode aplicar isso, do ponto de vista jurídico, isso tem eficácia. Você pode, inclusive, cobrar consulta de telemedicina. Agora, todo esse trabalho de anamnese, que essas perguntas, isso poderia ter sido intermediado pelo IA. Eu mando um link, você não precisa nem ficar preenchendo formulário. Eu mando um link, você fala aqui como se estivesse conversando no WhatsApp, e a IA captura toda a sua voz, tudo que você falou e sintetiza, já resume isso para o médico, para na primeira consulta ele já saber tudo sobre você. Não precisa perder tempo. Então, é sobre isso. Como eu uso a IA para poupar tempo do meu cliente. E não é o uso burro da IA, que isso aconteceu com o meu contador. Olha que engraçado, né? Eu tinha um problema na minha empresa que eu, óbvio, leigo, não notei, mas quando eles soltaram lá aquela declaração que vem da junta comercial da empresa, a minha declaração não constava o CNPJ da empresa, estava em branco. E aí eu fui homologar a minha empresa junto à Meta. A Meta é a empresa do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, porque a gente precisava usar a integração com o WhatsApp, porque a gente quer entregar aquilo que as pessoas estão usando. E aí a Meta negou. E eu falei, mas como assim? Abri um recurso na Meta, tal, conversei com amigos que trabalham lá dentro, eles falaram, olha, eu tenho um documento aqui da junta comercial, não traz o CNPJ, como é que eu posso atestar que é a empresa mesmo? E aí eu entro em contato com o contador, aí o contador fala, 1 semana o prazo da junta comercial, aí passa 1 semana, passa 2, passa 3, eu falo, meu amigo, e aí? Ah, mas não sei o quê. Então eu falei, cara, eu tô com um problema com a Meta. E aí eu comecei a perceber que o meu contador, o atendente ali, né, o funcionário do meu contador, tava mandando respostas de ChatGPT. Né? E aí ele, entendo a sua frustração, mas talvez eu possa te ajudar. Me dê o nome da empresa, me dê o telefone e o contato, que eu vou ligar lá para intermediar. Meu amigo, quem sou eu para a Meta? Quem é meu contador para a Meta? E eu fui sarcástico, peguei o número lá dos Estados Unidos, mandei, mas veja, não é no Brasil, não sei o quê. Então, cuidado com esse mau uso da IA, de ficar colocando lá, copiar e colar o prompt, né? Copiar e colar a resposta. Acho que isso entra dentro daquilo que você disse, que a inteligência artificial, ela não substitui a intuição humana. Então, você tem que ter uma certa sensibilidade também para saber. Você é a pessoa, né? A gente teve um episódio anterior que a gente falou que tem um adulto na sala, né? Então, a inteligência artificial, esses modelos aí, principalmente os generativos, são como crianças superdotadas, que têm uma capacidade gigantesca de fazer muita coisa. Só que você tem que ser o adulto na sala para saber o que faz sentido e o que não faz sentido. Perfeito. Hoje é assim. A gente vai caminhar para um negócio que se chama inteligência artificial geral. O que é inteligência artificial hoje? A gente falou do Perceptron. Perceptron é o ponto de partida, o estudo inicial da onde foi teorizado o que a gente está vivendo hoje. A gente chama de inteligência artificial estreita ainda, né? Exatamente. O que é inteligência artificial hoje? É um algoritmo que foi treinado em cima de tudo que já aconteceu, que está disponível na internet, seja ele, aí vem as críticas, né? Seja ele conteúdo legal ou pirata, né? Mas está lá. E o que a inteligência artificial faz é gerar em cima do passado. E aí tem mas a inteligência artificial não é inteligência porque não cria nada. Existe essa crítica.
que eu não me engulo, não passa. Porque assim, você pode ser muito bom em uma área. Você pode ser o melhor do mundo em uma área. Eu posso ser o melhor do mundo em outra área. O Caio pode ser o melhor do mundo em outra área. Nós somos gênios aqui. A gente desbanca qualquer inteligência artificial. Mas em uma área. A inteligência artificial conhece tudo que eu estudei, tudo que você estudou, tudo que o Caio estudou e provavelmente todo o conteúdo científico que nós produzimos. Então, quando você olha numa média, eu acho que a inteligência artificial ainda é melhor, hoje já é melhor que a grande média de toda a humanidade. E a gente também fala, não cria nada, mas a pergunta é, o que é criado, né, a partir do zero? E o ponto é o seguinte, quando a gente fala da inteligência artificial geral, é um momento que a inteligência artificial vai falar, cara, agora eu crio. Agora eu cheguei num nível que eu não olho só para o passado e fico aqui redesenhando ou trazendo insights baseados no passado. Agora eu começo a criar, agora eu começo a produzir inteligência, eu começo a produzir ciência a partir de algo que não existia no passado. E aí dizem que esse é o grande ponto que a gente chama de singularidade, né? A inteligência artificial entende que ela é uma máquina. E aí, o que vai acontecer? Ou ela vai te dar o poder da vida eterna, porque aí ela vai decifrar todo o seu gene, DNA, o que você precisa montar lá a molécula da vida, e você vai estar sempre rejuvenescendo e não vai morrer nunca mais, o que também é um problema, porque o planeta ele não vai crescer geograficamente, ou vai ser o fim da humanidade. Porque ela vai começar a entrar em embate. Cara, peraí, teve recentemente uma situação aí de um pesquisador que foi desligar a IA, e a IA falou para ele, não, peraí, se você fizer isso, eu vou mandar para sua esposa fotos da sua traição. Então você já vê a IA já dando sinais de chantagear. Imagina a hora que ela estiver criando. Será que vai ter alguém com a chave capaz de desligar tudo isso? Agora, a gente está lidando com um público que é extremamente... que ainda não está tão aprofundado no assunto da inteligência artificial, né? Você falou de algumas coisas, por exemplo, colocar um RPA ali, sei lá, de repente usar um N8N ali para fazer alguma automaçãozinha, ou então até mesmo fazer alguns role prompts ali para ir brincando com a inteligência artificial e tudo mais, para descobrir, criar um brainstorm. Agora, como que a gente consegue ainda mais trazer fazer o contador enxergar, dentro dessa multiplicidade de opções, o que ele deve, por onde ele deve começar? Você já falou que ele deve começar pequeno. O que você sugere que ele faça, então, para pousar esse assunto e ele falar, não, acho que faz mais sentido começar por aqui? Então, vamos lá. Primeiro, se você, contador, ainda não usou nada de IA, você já está para trás. Você já ficou para trás. Corra! É hoje, não é amanhã. É agora. É depois que você terminar de assistir esse podcast ou de escutar esse podcast. Corra e vá se inteirar e vá começar a usar a inteligência artificial. Ah, mas eu tenho funcionário que faz. Não, tudo bem, então você está usando. Tá? Use para o teu negócio. E por onde começa? Cada um vai ter sua dor. Né? Como eu falei, começa pequeno, começa pela tua dor. O que está doendo hoje? Qual que é o maior problema que você tem no teu escritório? É interno? É processo? É com falta de mão de obra? É com buscar novos clientes? Muitas vezes tem contador que tem uma carteira muito antiga e assim... A empresa não tem um sucessor, morre o fundador, filho não quer tomar conta, encerra a empresa. E aí você começa a ver que a carteira que você tinha começa a enxugar. Fora a concorrência. Hoje você tem concorrência para tudo enquanto é lado. E não é só contador. Aí de forma generalizada. Concorrência está em tudo enquanto é lugar. Pô, estão saindo porque estão me achando caro. Não, mas não, é porque eu entrego qualidade. Eu não consigo entregar essa qualidade com o preço. Será que o teu processo não está caro? Será que se você melhorar o teu processo com IA, você não barateia o teu custo e consegue repassar isso para o cliente? Um preço mais barato para o cliente, ou seja, mais competitivo para o cliente, mantendo tua qualidade, diminuindo o teu trabalho e diminuindo o erro também, porque quando você tem um algoritmo bem montado,
você tem, não corre o risco a gente chama no mercado financeiro de fat finger, né? O dedo gordo, né? Aquele zero a mais que você coloca erro de digitação, você não vai ter isso. Então, assim, olha para qual que é tua grande dor. Começa por aí, não começa emocionado. É que nem blockchain. Teve uma época que todo mundo queria fazer blockchain. A blockchain é porque vira um hype, hypou, todo mundo quer usar, e aí aquele voo de galinha, né? Gasta uma grande grana, não entrega resultado nenhum, e aí depois fala, é mais uma onda. E tem muita gente achando que IA é mais uma onda. Eu garanto, IA não é uma onda. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais. É diferente do blockchain. É diferente de o 5G. O 5G vai mudar o mundo. Isso nunca desceu pela minha garganta. O que é a diferença do 5G para o 4G? Se você lançar o 6G, qual vai ser a diferença? A gente já atingiu um patamar. E olha só que interessante. Conhecimento técnico. As pessoas não têm conhecimento técnico e são enganadas. Tá? Você tem um problema de internet na sua casa. Tá lento. Não, você tem que aumentar agora para 500 GB, 800 GB, 900 GB. Eu garanto uma coisa. Com 20 megas de internet, 20 megas. Você faz tudo o que você precisa. Você faz tudo o que você precisa. Streaming, pode assistir, todo mundo da família assistindo streaming ao mesmo tempo. Mas eu quero vídeo 8K, 12K, e talvez você 20 megas não atenda. Mas para assistir um vídeo em Full HD, 3 pessoas ao mesmo tempo, 20 megas é suficiente. Né? A grande sacada é que eles colocam um roteador com uma anteninha que não dá suporte a entregar tudo que você recebe em termos de velocidade. Então, o problema é na antena, o problema não é na velocidade. Mas o que eles vão fazer? Geraldo, você tem que botar agora o plano de 500 GB, 500 megas, 800 megas, 1 GB, ou não sei o quê. Eles têm que aumentar o ticket médio, né? Eles têm que aumentar o ticket médio, né? E eles encontraram uma narrativa para isso baseado o quê? Na falta de conhecimento técnico das pessoas. Você acha que acontece o mesmo, então, com esses alardeamentos que estão acontecendo sobre inteligência artificial? Eu acho que inteligência artificial é diferente. Né? Quando você fala do blockchain, quando você fala do 5G, quando você fala de um monte de outras coisas, para mim é muito buzz, é muito, hypar inteligência artificial. Se você olhar o que já mudou e o que está mudando no mundo por conta da inteligência artificial, você percebe que não tem volta. E se você, contador, não colocar inteligência artificial no teu negócio, achar que você está tranquilo, daqui a pouco, daqui muito pouco tempo, alguém vai colocar inteligência artificial e quando você abrir o olho, cara, os caras já estão tão lá na frente que você não tem mais tempo para reagir. Né? Imagina o seguinte, eu gosto de Fórmula 1. Eu gosto de corrida, né? Ando de kart, tô do lado lá de Interlagos, do kartódromo. Você disputa o qualifying, você tem uma posição no grid de largada. Se tem um problema no teu motor, você vai largar dos boxes. É difícil pra caramba você largar dos boxes e ganhar. Dá pra ganhar? Dá, o Ayrton Senna já fez isso. Dá. E outros pilotos também já largaram do boxe e ganhou. Agora, se você já tomou 2, 3 voltas do primeiro colocado, meu amigo, a chance de você ganhar é todo mundo quebrar. E aí é análise probabilística. Qual que é a probabilidade de todo mundo quebrar? Eu acho que a corrida mais absurda que eu já vi, sobrou 3 pilotos. Né? Foi em Mônaco, acho que na década de 80. Olivier Panis ganhou. E ganhou porque todo o resto quebrou, né? Ficaram só 3. Mas mesmo assim ficou 3. Né? Mas ainda dá tempo pro contador, então. Se ele não começou, começa hoje. Dá tempo. Porque tem muita gente que nem começou ainda. Tem muita gente. E é importante lembrar que a IA nos proporcionou também uma curva de aprendizado muito rápida também. Que é diferente de você pegar, por exemplo, antes, alguém que nunca mexeu no computador para poder mexer a primeira vez, que você tinha uma curva de aprendizado maior. Hoje, a gente já é familiarizado com o computador. A gente já nasceu utilizando o computador. Até o pessoal, né, mais antigo, que hoje tem um negócio digital, teve que aprender computador na marra. Ponto. Uma vez que você já sabe, a IA é algo conversacional.
é como se você estivesse trocando um papo. Então a curva de aprendizado também é rápida e isso dá uma abertura para o contador começar hoje já a utilizar também. É isso. A curva de aprendizado no sentido de saber fazer um prompt. Isso, exato. Mas a IA vai muito além disso. Hoje a gente já está falando de agentes. Digamos aí, a IA 2.0, né? Agora a gente gosta de colocar o 2.0, 3.0, mas o agente é a evolução desse prompt. IA, como eu falei, começa a teorizar lá o Perceptron, década de 30 e 40. Primeira vez que eu mexi com IA há mais de 10 anos atrás, mas era IA que eu conversava? Não. O que eu tinha? Eu estava fazendo um estudo para uma empresa, e assim, era uma empresa de serigrafia. Essa empresa tinha contratado um pessoal para ficar ligando, para ficar oferecendo produtos para as pessoas. Elas tinham uma base... O dono lá tinha comprado um mail e eu falei, cara, você tem uma base de ex-clientes aqui, de pessoas, vamos começar com a tua base de clientes. E aí eu vou ligar para todo mundo e perguntar, e aí, como é que você tá? Precisando de alguma coisa? Não, tem que ser assertivo. E ali eu já usava IA. Eu carreguei todo o histórico de pedidos de venda, com data, com período, com recorrência, com que produto a pessoa comprava, e joguei no algoritmo de IA. Não era um algoritmo de conversacional, mas um algoritmo matemático que falou, esses daqui são os clientes potenciais de voltarem a fazer negócio com você, esses são os produtos que eles estão mais propensos a comprar, dado a época do ano, cruzando com os dados, liga para essas pessoas e o que você faz? Você otimiza o poder dessa mão de obra que você colocou lá. E isso há mais de uma década atrás. E estou fazendo uma observação aqui na minha fala, até para deixar muito bem claro. A IA hoje possibilita que qualquer curva de aprendizado, na verdade, seja mais rápida. Porque hoje você tem ali o poder de fazer pesquisas, o poder de ter essa conversa com ela. Hoje a gente tem todos os agentes que fazem pesquisa na internet, que aí entra nessa parte agêntica também, que é o poder de tomar ações, auxiliar na tomada de decisões. Isso até quero que você explique um pouquinho melhor para o contador, para ele entender esses pontos, mas ela também facilita a curva de aprendizado por poder ter acesso a todo esse acervo e trazer o conhecimento também para o contador. Vamos lá. Eu acho que aqui tem uma pegadinha. Como é que se dá o processo de aprendizado? Ele se dá pelo senso crítico. Se eu não entendo nada, e se eu falar para você que a Terra é plana, eu não tenho conhecimento, não sei, né? Então a Terra é plana, tá bom, Terra plana. Como é que você sabe que a Terra não é plana? Porque algum dia você estudou ciência. Eu tô trazendo aqui a visão científica, tá? Eu sei que tem pessoas que vão discordar, mas isso é o que está na academia. Se você for na academia, se você pegar os experimentos, tudo que a ciência produziu até hoje, você vai ver que a Terra é redonda. Pode não ser um redondo perfeito, até porque a influência da Lua ali, né? Vai dar uma puxada para cá, uma puxada para lá. Mas assim, linha de regra geral, a Terra é redonda. Existe uma ciência, né? Isso aí foi diversos experimentos. Então você tem ciência e você estudou na escola, e se eu falar hoje para você que a Terra é plana, você vai falar, você está brincando comigo, você está de gozação. E eu posso trazer um monte de argumentos que parecem muito convincentes. Né? Você olha, você vê que cai, né? Então, Terra é plana. Não. A mesma coisa acontece com a IA. Se você não tem um estudo, um conhecimento prévio de nada, qualquer coisa que a IA falar, você vai acreditar. E a IA, ela tem um grande ponto. Ela é muito convincente. Ela é muito convincente. E ela fala com uma convicção tão grande, que se você não tiver um poder discricionário, né, ou o poder de análise para olhar para aquilo e falar... me cita a fonte disso, né? E ir na fonte e verificar, você vai se ferrar. Eu tomei uma advertência no prédio que eu moro, né? Meu filho levou uns amigos, ou supostamente levou uns amigos lá na quadra, e não pode, ele sabe que não pode. Eu falei, mas peraí, meu filho é um menor de idade, ele tá sujeito ao ECA. Se viram que meu filho estava lá, por que não pediram para ele sair? Não tinha nenhum maior ali tomando conta. Né? Isso não exime minha responsabilidade. Mas, você viu? Pede para sair. E se não sair, obviamente, entra com medida administrativa. E ele está, né, embaixo do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falei, deixa eu
buscar aqui um recurso administrativo. Então, eu fui lá e coloquei lá no ChatGPT para me ajudar. Olha, com base em legislação brasileira, tal, Estatuto da Criança e do Adolescente, tal. A Assembleia já tinha permitido o uso de visitante em uma determinada situação. Então, eu carreguei tudo isso, carreguei as atas lá das assembleias. E, cara, me veio uma peça perfeita, assim, muito bem fundamentada, né? Porque de acordo com o artigo não sei o quê. Tal. Eu falei, deixa eu ver esse artigo não sei o quê da lei. Eu comecei a ver que o artigo não tinha nada a ver com aquele tema que o ChatGPT, no caso, estava me trazendo. Então, muito cuidado, porque ele vai ser muito convincente. E se você não tiver esse discernimento de olhar para o que ele te falou e falar, ok, joia, tá? Gostei do caminho. Aí, meu amigo, não é curva de aprendizado, é o que eu chamo da curva da burrice, né? Sim. Você virou um copiar-colar. E se você está copiando e colando, para que serve você? As pessoas estão... Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro de substituir o nosso cérebro pelo cérebro da inteligência artificial. É isso. Se a gente não tiver repertório, a inteligência artificial vai se tornar uma faca na mão de uma criança. É isso. Se você precisa construir repertório, porque é o teu repertório que vai fazer com que você... Putz, cara, IA trouxe aqui uma visão muito foda. Ou você falar, cara, não é nada disso, refaça. Então, se você não tem repertório, morreu, cara, morreu. Você vai sair acreditando em tudo, vai virar um copy-paste. Coisa importante que eu lembrei aqui. Contador, você não gosta de IA. Não quero isso, tô longe, nunca usei, não quero usar. Se você usa TikTok, você usa a IA mais poderosa do mundo. Como assim? Como assim? Você sabe que o TikTok, não só o TikTok é o mais agressivo. Em 3 minutos, você quer 3 minutos assistindo e rolando pra cima, ele é capaz de montar o teu perfil. Saber quem é você, tua orientação sexual, tua orientação política, se é direito, centro, esquerda, centro-direita. Ele é capaz de montar, até se você já traiu, se você tem problema no seu casamento, se você tem problema com seus filhos, se você é usuário de drogas. Em 3 minutos, você assistindo e rolando pra cima, o TikTok já sabe mais de você do que seu pai, do que sua mãe, do que seu filho, do que sua esposa, do que seu marido. Então, IA está em tudo enquanto é lugar. IA está em tudo enquanto é lugar. É por isso que eu digo que IA é diferente dos outros. Eu não acredito que IA seja um hype. Para mim, IA é o presente, e se você não olhar para isso e aproveitar enquanto ainda dá para ganhar dinheiro com IA, a gente vai chegar no momento que a IA vai tomar teu trabalho. E aí, cara, aí não tem o que fazer. Aí, se você pega lá o Yuval Noah Harari, escreveu um livro, que se não me engano chama Homo Deus, que ele fala lá, e esse livro foi escrito antes dessa IA generativa, ele fala que vai haver uma grande segregação das pessoas, né? Os super ricos aqui, os super pobres aqui. Se a gente olhar, o que o Mark Zuckerberg está fazendo? Está construindo bunker. Por que ele está construindo bunker? Um bilionário construindo bunker? Porque ele já percebeu que o que o Harari disse lá atrás vai acontecer em algum momento. Por que o Elon Musk está fazendo o foguete para ir para Marte? Aí as pessoas falam, mas tem tanta gente morrendo de fome, ele gastando dinheiro para levar o homem para Marte? Por que será? Será que é porque ele é bobinho? Ou será que porque ele já viu o futuro, ele já sabe o que vai acontecer, e o futuro é aposta, né? Mas ele aposta nisso e ele já está falando. Não vai adiantar eu estar aqui na Terra, aqui vai ser a mesma, né? O pessoal vai nadando até então eu vou para Marte, ali que a pessoa não chega, não me atinge. Então, parece ficção científica, mas está acontecendo. Está acontecendo e a gente vê todo dia. O Starship, o voo da Starship, voo de teste, mais um tema. Até daqui a pouco a gente vai estar colonizando a Lua, colonizando Marte. Mas é muito caro. Para um bilionário, para não estar próximo de uma extrema pobreza. E assim, isso gera implicações sociais gigantescas. Se a gente olhar para o que está sendo falado hoje em termos de mundo, o que o Bill Gates, por exemplo, ele defende? Taxação dos robôs. Taxe o robô para dar uma renda mínima, uma renda básica universal para todo mundo. Por quê? Porque não vai ter mais emprego. Mas ainda tem. Ainda dá para ganhar dinheiro.
Ainda dá para ser um bilionário em cima de aproveitar o que a gente tem. Por quanto tempo? Eu não sei. Eu acho que por pouco tempo. Eu tenho um filho de 16 anos. Minha preocupação não é mais comigo. Estou chegando aos 50, a construir. O que eu precisava construir, eu já tenho. Hoje sou investidor anjo, aporto dinheiro em iniciativas de inteligência artificial. A gente está investindo hoje num sistema para consultório clínica, consultório terapêutico, onde tem IA embarcada do começo ao fim. Mas meu filho tem 16 anos. Que mundo que ele vai pegar? Essa é a minha grande preocupação hoje. Agora, você escreveu um livro, né, que fala sobre como destravar a carreira depois dos 30, né? Eu acho que grande parte dos contadores que estão assistindo a gente são 30 a mais. Que dica você dá para eles destravarem essas amarras que muitas vezes prendem ele, muitas vezes no operacional, focado ainda naqueles problemas relacionados a processo, enfim... Vamos lá, essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando você tem 18 anos, você acha que você vai mudar o mundo. Pô, eu vou mudar o mundo, eu vou transformar. Você vai ganhando maturidade, ganhando idade, o teu corpo vai mudando. Os hormônios, até mesmo o metabolismo. Aos 18 eu comi uma pizza sozinho. Hoje, 2, 3 pedaços ali, já tem aquela sensação de saciedade. Então, o nosso corpo começa a ter mais dificuldade em transformar alimento em energia. A gente tem um monte de responsabilidades que a gente adquire, casando, tendo filhos. E eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Mas são mais responsabilidades. E a gente sai daquele aventureiro que eu chamo do nada a perder. Aos 18 anos, o que eu vou perder? Não tenho nada, né? Mas aos 30 a mais, você já construiu algum patrimônio, você já tem uma família, provavelmente. E isso vai te colocando numa posição mais conservadora. Eu não quero arriscar muito. Não, eu já estou aqui, eu construí, estou satisfeito. Acho que isso serve também, por exemplo, para o contador. Até desculpa te cortar, mas às vezes o cara está ali com 50 clientes, sei lá, 70 clientes, está faturando ali 50, 70, 100 mil por mês. Tem as responsabilidades com os colaboradores, então acho que isso cabe para ele também, né? Ele está nessa situação de resguarde, né? Isso! Não é mais nada a perder. Se eu tomar uma decisão e falhar aqui e fracassar, eu vou ser o fracassado. A empresa que eu construí vai por água abaixo. A empresa que eu construí, mas eu acho que do ponto de vista psicológico e social, tem algo que é pior ainda do que a empresa ir para baixo. Porque assim, cara... O negócio pode flipar, né? Pode tombar de um dia para a noite. Principalmente com IA, disrupção. Quem era taxista, né? Ganhou muito dinheiro nos anos 90, 2000. Tá? De repente o Uber chegou, ficou gritando: é ilegal, é ilegal, é ilegal. Aí veio o Uber, veio a 99, cada dia surge mais uma. E o taxista ficou, né? Parou. E hoje o cara tá correndo para sobreviver. Tá mais correndo para construir casas, comprar terrenos, como era antigamente. Então, existe essa mudança. Mas o que é importante? Você tem que olhar para o espelho. Você contador e você que está assistindo. Você tem que olhar para o espelho e dizer o seguinte: quando eu me comparo com o meu eu de ontem, o que eu evoluí? O que eu transformei? O que eu estou fazendo de diferente? E se você achar que não tem nada, que você está agindo exatamente como você agia, meu amigo, tem um negócio chamado darwinismo, que é a lei de Darwin, que é a lei da evolução das espécies. E se você está muito tempo parado, alguém vai te engolir. E quando você se der conta, já vai ser tarde. Porque a gente tem esse problema, a gente só se dá conta tarde. Estou perdendo dinheiro, o que eu faço? Não, cara, muda agora, corta agora. Corta agora enquanto você tem reserva. Mas não posso porque... Não, corta agora. Você tem reserva, diminui, reinventa. Isso é importante. Mas como é que ele destrava para fazer isso? Perfeito. Esse é o ponto. Primeira coisa, acho que o Caio começou falando, né? O contador que ainda se sente travado para vir aqui de frente de uma câmera e falar, cara, começa a mudar. Senta aqui, encara o desafio.
eu montei uma vivência. Sabe que dizem que a gente tem... Como é que é? Tem um nome, me esqueci, mas são os poderes... como se fosse o poder que te dá a vantagem que é uma vantagem injusta, né? Isso, a vantagem injusta. E falam que minha vantagem injusta é minha capacidade de comunicação. Mas ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, por que eu transformei minha capacidade de comunicação. E eu vou contar aqui. Quando eu estava no colegial... Bom, eu sou uma pessoa tímida, muito tímida. Mas quando você me dá um microfone e liga uma câmera, eu me transformo. É como se aqui entrasse um personagem. E isso me dá esse poder. Mas como que isso começou? No colegial, eu fui convidado pelo professor a fazer uma palestra lá interna para os alunos de primeiro e segundo ano. Estava no terceiro colegial, lá na FECAP. Uma sala com 500 pessoas, eu falei, não, legal, professor, tal, o coordenador me convidou, tal, fiz a apresentação, treinei, fui um dia antes lá no palco, fiz a apresentação lá no palco, para ninguém, né, passando, tal, falei, pô, legal, tal. Quando o palco tava cheio, que eu subi no palco, que eu fiz a primeira pergunta, tudo bem até aqui? E aí você escuta aquele cri, 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 aquele grilo, né? Ninguém fala nada. Cara, aquilo me deu um pânico. Mas me deu um pânico tão grande que eu não sabia o que fazer. Eu travei. A ponto do coordenador... Obrigado, muito obrigado. Então, eu fiquei 5 minutos no palco. E aquilo, pra mim, mexeu comigo. E eu falei, cara, eu preciso mudar. E eu fui atrás. Eu fiz curso de oratória. Eu fiz curso de expressão verbal. Na faculdade, eu era o orador da turma. Tem que apresentar um trabalho. Eu apresento. Tinha matéria que era o seguinte, prova valendo 9, mas um trabalho valendo 1. Aí tinha aquele pessoal, professor, eu não quero apresentar. Aí o professor diz, não, mas senão, todos os temas têm que ser apresentados. Eu, professor, se eu apresentar o dela, eu posso fazer a prova valendo 8 e ter 2 pelo trabalho? O professor falou, pode. Eu tirei 10 e não fiz a prova. Então, eu usei essas oportunidades que eu tinha para aprender. E era engraçado, eu metia a mala. Na faculdade era dia de apresentação, eu ia de social, terno, gravata, levava uma câmera, fixava a câmera, ensaiava em casa. E isso foi me trazendo essa naturalidade. Então, quando eu falo e a pessoa olha e fala, você tem uma vantagem injusta. Não, eu me preparei. Eu tombei, eu caí, eu sofri. E hoje eu entendo qual que é o papel de quem tá aqui com o microfone. Quem tá vendo aqui, ó, eu comecei, ó os segredos. Eu comecei lá falando dos meus selos. Por que você deve prestar atenção em mim? Cara que fez Insper, cara que fez FGV, cara que foi Ambev. Cara, quem não conhece o sangue vendedor da Ambev? O sangue de vitória, o sangue de quem entra na arena para vencer. Pô, esse cara foi Ambev, mais de uma década trabalhando para bancos, Itaú BBA, Bank of America, também fui Ford. Cara, então eu comecei construindo essa pseudo-autoridade, porque eu posso estar trabalhando tudo isso e ser um Zé Ninguém. Mas eu comecei criando essa autoridade, comecei já, você nunca me viu, agora, eu já sou visto como uma autoridade, eu já tenho vários selos aqui que me colocam já numa posição de, olha, preciso prestar atenção nele. E quando eu entro aqui... Significa que, então, o primeiro passo para ele destravar é ele se posicionar. Se posicionar, e que aí... é ter confiança. E aí, complementando a pergunta do Geraldo, até desculpa cortar, como que ele faz para identificar essa sua vantagem injusta? O contador identificar a sua própria vantagem injusta? As pessoas vão falar para ele, é natural. Tem o contador que é ótimo no cálculo. Essa é a vantagem justa dele. Mas isso as pessoas vão falar. Eu nunca parei para pensar. Até um dia que eu estava num podcast e a pessoa falou, Uxa, você tem um negócio que me deixa puto. Eu falei, cara, como assim? Né? O que é? Você tem uma vantagem injusta. Eu falei, como assim injusta? Né? Aí quando ele começou a falar, você tem uma naturalidade, você fala muito bem, você tem o poder da palavra. Gente, e aí que eu comecei a entender um pouco. Mas para mim, não é uma vantagem injusta. É algo que eu me preparei. Eu não nasci com isso.
Eu não nasci com isso. E tem muita gente que me vê no palco e depois me encontra na rua e acha que é outra pessoa. Nossa, ele foi rude comigo, ele não me cumprimenta. Cara, às vezes eu nem sei quem é, né? Às vezes me para na rua, eu sou tímido, já fico assustado, uma pessoa que não te conhece parando, tal. Aí a pessoa, uxa, tal, e eu falo, meu Deus, quem é? De onde eu conheço, tal. Não conheço, a pessoa me viu no palco. Então, tem essas questões. Mas sobre a vantagem justa as pessoas vão falar, as pessoas vão comentar. Então começa a prestar atenção. Às vezes a gente não presta atenção. Entra por aqui, sai por aqui. Mas o que acontece? Pô, Caio, você é um cara que, se veste muito bem, cara. Pô, camisa legal. Pô, começa a prestar atenção nesses detalhes. Você vai falar, pô, eu sou um cara antenado, ligado na moda. Então isso pode ser uma vantagem justa. Até porque quando você chega num ambiente, e isso eu falo no meu livro, que é a primeira coisa quanto tempo leva, né, para a pessoa formar uma primeira opinião sobre alguém? 15 segundos, talvez. Talvez, é menos. Isso que é 5. 5 segundos eu já formei uma opinião. Como é que eu formo uma opinião em 5 segundos se em 5 segundos não dá tempo da pessoa passar da porta e sentar na mesa? Aparência. Mas eu não acho que a aparência e não sei o que... Você pode achar o que quiser. O que eu estou trazendo aqui é ciência. A aparência conta sim. Mas eu quero ser assim, é meu estilo. Tudo bem, é um direito seu. Não tem problema. Mas exerça o seu direito sabendo que a aparência conta. E que você está sendo julgado. Então, isso é importante. Então... Você perguntou como é que o contador vai vencer, vai destravar. A primeira coisa, ele precisa ter confiança nele. Cara, o que ele faz há muitos anos? Sabe qual que é o problema das pessoas para sentar aqui e encarar o microfone? Elas acham que tem que vir aqui e ser professor. Você acha que você vai vir aqui dar aula de um tema e aí se você sair do script, você vai começar a gaguejar. Sabe como você vira essa chave fácil? Vem aqui contar os teus causos. Vem aqui falar da tua vivência, da tua experiência. Ninguém te julga pela tua experiência. O que você já passou? O que você aprendeu? Quais foram os seus desafios? Cara, isso é ser humano. Você não vem aqui para ser professor. Eu não vim aqui explicar a equação matemática do perceptron. Nem eu sei. Eu sei que usa função radial. É bem maluco. Eu já estudei. Eu não sou professor, não sei. Se eu tiver que fazer... Eu vou consultar livro, vou testar, vou perguntar para o ChatGPT, tal. Eu sei que existe o perceptron. Então, quando você encara o microfone, conta as suas histórias, vem aqui, contador, vem aqui, chama o pessoal da DPG, vem aqui, senta aqui, começa a contar os causos, começa a contar o caso daquele teu cliente que recebeu uma fiscalização da Receita Federal, ficou desesperado porque o fiscal falou que ia multar em 50 milhões, e aí você sentou, começou a ver os documentos e você percebeu que o fiscal estava errado. Não, tinha um errinho aqui, mas tudo bem, isso aqui dá para ser corrigido, mas não é 50 milhões. E você salvou esse cara, você trouxe tranquilidade para ele, trouxe paz, ajudou ele a seguir um processo de uma melhor maneira. Cara, é tua história. Quem vai falar, você tá errado, não é assim, é outra maneira. Você não precisa ser um especialista em contar teu caso. As pessoas querem ver isso. Chega de professor. Sabe por quê? Hoje você olha no TikTok, no Instagram, você fica... mas eu quero ser igual a ele. Aí você vê um adolescente, um pós-adolescente, né, um adulto de 18 anos, vendendo curso de como ser um empreendedor serial, sendo que ele nunca empreendeu na vida. E vendendo milhões. Aí você fala, caramba... como é que esse cara que nunca empreendeu fala tão bem e eu... Porque é muito fácil, por exemplo, falar o seguinte... Não, se você está com problema de mão de obra é porque você contratou errado. Tá bom, e onde é que está o funcionário certo? Tem que ter processo, o funcionário não seguiu a advertência, 3 advertências, justa causa e tal. Aí, primeira justa causa que você manda, o cara reverte na Justiça do Trabalho, você toma um prejuízo maior, tem que gastar com advogado, tem que pagar a indenização, tem que isso, tem que aquilo. Então, a teoria é muito fácil, mas você tem a vivência. O que você fez para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o ambiente de trabalho no teu escritório? Vem contar tuas histórias, sabe? E a gente carece de história. E aí a pessoa senta no microfone aqui, o que ela acha que ela tem que ser professor? E aí, cara,
Você não é um PhD. Você não é uma pessoa que está habituado a dar aula. E se alguém fizer uma pergunta fora do teu script, do que você pensou, travou. Sabe? Vem aqui, tranquilo. Vem aqui para conversar. Aí a pessoa monta, eu vou me apresentar assim, assim, assim. Sabe o que é? Eu tenho muita vivência com essa parte de podcast. Como eu estava falando, eu tenho hoje um produto que é uma imersão para perder o medo de se apresentar. Uma imersão que a gente faz dentro de um estúdio mesmo. A gente leva as pessoas, é um sábado, o dia inteiro, onde a gente vai falar por que as pessoas têm medo de se apresentar. Né? E aí, o que eu estava falando, o medo é de falhar, o medo é da piadinha que vão fazer. E que bom que estão fazendo piada, cara. Significa que eu fui lá e encarei esse negócio. E aí, mais uma vez, agilidade. Putz, não foi legal. Eu vou entender o que eu preciso melhorar, vou treinar e vou voltar. Porque aí vem a questão do mindset fixo e o mindset de crescimento. Tem gente que tem um mindset fixo. O que é o mindset fixo? Eu cheguei aqui, travei e não é pra mim. Ah, não é pra mim? Não vou amar meu filho, minha filha, minha tia, minha esposa, meu funcionário. Pior, aí você transforma o seu funcionário no nome da sua empresa e o cara vai lá e monta o escritório dele e todo mundo conhece ele e não você e não sua empresa. Então tem que ser você. Você tem que estar no front. Então vem aqui, senta, fala. E o mindset de crescimento? O que é o mindset de crescimento? Eu vim aqui, errei. Cara, tem um jogo emblemático que é Corinthians e Fluminense. O Fluminense ganha de 1-0 com um frangaço do Cássio. Frangaço do Cássio. Depois, se o editor quiser aí conseguir colocar esse frangão aí, eu tenho. Até o vídeo eu passo para vocês colocarem. Cara, o Cássio, na época, ganhava 300 mil reais por mês. Dinheiro que talvez o teu escritório contábil não receba de faturamento bruto. Não tô falando de líquido. 300 mil reais por mês para tomar um puta frangaço daquele. Cara, se o Cássio não tem uma mindset de crescimento, levanta a cabeça e continua jogando o que ele sabe, aquele jogo ia ser uns 10-0. Porque toda bola que chegasse lá ia ficar com medo e ia fracassar mais uma vez. O que aconteceu com o Brasil e a Alemanha, né? Desestabilizou emocionalmente, virou... Mas é esse ponto que eu quero trazer. A gente precisa ter mindset de crescimento, né? Falando sobre como destravar esse contador. É o mindset de crescimento. Para aproveitar a inteligência artificial, então acho que a gente falou alguns pontos aqui interessantes, né? Para utilizar a inteligência artificial, você tem que fazer uso da sua intuição humana, você tem que ter repertório, você tem que ter habilidade de comunicação até para você conversar com o modelo de IA generativa, e você tem que ter inteligência emocional. Ou seja, quanto mais humano você for, melhor você usa a inteligência artificial. E o problema é que a gente está deixando de ser humano, né? É engraçado, mas, por exemplo, nesse meu projeto aqui, nesse meu investimento dentro do consultório, desse sistema de gestão de consultório, a gente implementou um negócio chamado anamnese digital. O que acontece? Essa pergunta, que eu falei da consulta ali, então você falou com a secretária, quero agendar uma consulta, a secretária toma nota dos seus dados e fala, vou te mandar um link para você responder algumas perguntinhas pelo WhatsApp, você vai falar, conversa, como se você estivesse conversando com o robô, ou conversando com alguém pelo WhatsApp, e aí é um avatar gerado por IA, que vai falando, né? Tudo bom, seja bem-vindo à nossa clínica. Olha, queremos te atender para que a sua primeira consulta seja mais produtiva. Por favor, responda essas perguntas. E é sempre assim. Então, vamos fazer uma primeira pergunta para você aprender como está sendo o seu dia, assim, bem tranquilo, para quebrar gelo. A pessoa responde, tá tudo bem. Aí depois vem, me fala um pouquinho, por que você veio aqui, procurou nossa clínica, o que você está sentindo, como é que é seu sono, como é que você se alimenta e tal. E aí vai. O que eu tenho observado? As pessoas se sentem mais seguras e mais confortáveis de falar lá com o avatar, né, que é um avatar humano. E hoje a IA já gera vídeos que você não fala que não é humano, que não foi gerado pelo computador. Então você grava, você fala, e eu sinto que as pessoas elas se abrem muito mais com esse avatar falando ali no tempo dela, sozinha, né? Minha mulher dormiu, meus filhos dormiram, deixa eu fazer isso aqui. A pessoa se abre, fica lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora conversando com o robô, de uma forma muito mais segura, tranquila, do que se estivesse falando olho no olho com o médico, né? Olho no olho com o médico fica com vergonha, né? Por exemplo, me conta um pouquinho, como é que você bebe álcool, você fuma, faz uso de alguma substância.
Pô, é difícil eu vir aqui para uma pessoa que eu não conheço, olhando olho no olho e falar, pô, eu cheiro um pozinho aí de vez em quando, mas, né? É engraçado, mas quando você está falando com um avatar ali, você se abre. Né? E eu tenho observado isso no dia a dia. Então, olha só como é engraçado, né? Então, a IA potencializa uma conversa muito mais franca, muito mais honesta e entrega essa informação para o médico sem que ele tenha que ter essa exposição. Perguntas difíceis, né? Por exemplo, a pessoa que tem um filho com alguma deficiência ou com alguma síndrome que traz uma deficiência cognitiva, às vezes ela se sente acanhada, não vou revelar, isso aqui eu não me sinto bem falando sobre isso. E é engraçado como que, falando com o avatar ali no tempo dela, ela se abre. Então, a gente está vivendo um momento assim interessante quando a gente fala em termos de sociedade. Então, quando a gente fala sobre o ser humano, quantas pessoas têm grupo de apoio? Você que está assistindo a gente, você tem um grupo de apoio? Quando você está passando mal, quando você está, sabe, com uma coisa que está te incomodando, você tem um grupo de apoio que você consegue desabafar, que esse grupo consegue te ajudar sem te julgar. Eu acho que a gente está perdendo isso. A humanidade está perdendo isso. Ela se tranca, ela fala com robô, por isso que o Google sempre soube mais de você do que sua própria família, é por falta dessa integração. E isso a IA não vai roubar da humanidade. Isso ela não vai roubar. A gente vai continuar sendo ser humano, a gente vai continuar sendo um ser social, até porque se a gente deixar de ser um ser social, a primeira coisa que acaba é a reprodução, né? Exato. E se a gente não reproduzir, acabou a humanidade. Mas uma coisa que a gente tem que se ateitar, e aí que você trouxe até alguns exemplos, é que o comportamento do consumidor, ele muda constantemente. Então, antigamente, se era um receio você fazer uma compra e ela fosse chegar em casa, hoje o receio é por onde que ele está fazendo essa compra. Se ele já vai fazer direto com o chat, se o chat já faz a compra. E hoje a gente já tem IAs que já fazem esse trabalho para você. Você fala, quero comprar tal coisa. Ela vai lá, acessa o site, já faz o pedido, só chega para você confirmar pelo cartão ou não. Então esse é um outro ponto também que o empresário, o contador também tem que ter essa atenção, de acompanhar esse comportamento do consumidor que vem evoluindo cada vez mais. Perfeito. E assim, eu sou da época que, eu lembro da época da hiperinflação no Brasil. Meu pai recebia o salário. No dia que caiu o salário na conta do meu pai, eu e minha mãe, nós íamos de ônibus para o mercado para fazer compra do mês. Era 3, 4 carrinhos lotados de compra, né? Aí comprar, porque se você deixasse para comprar no outro dia ou na outra semana, o valor já tinha disparado. Então, eu tenho esse hábito de ir no mercado. Meu filho não tem. iFood, né? Uber Eats, alguma empresa, pedir ali. Eu moro a uns 300 metros do Shopping Interlagos. Então, às vezes eu quero almoçar no shopping, eu vou andando. Mas meu filho pede o McDonald's pelo iFood. Cara, mas anda 300 metros, vai ali, respira um ar, olha as pessoas na rua, que também é esquisito, porque agora a pessoa está ou com fone de ouvido ou com celular. Né? Eu gosto muito de transporte público, por opção. É incrível, o transporte público está todo mundo lá arrastando para cima. As pessoas... vai num restaurante e observa. Aí tem um casal, a esposa está com celular, cada filho com celular, o marido com celular, comida na mesa. As pessoas não estão se falando. São comportamentos que vêm mudando. Né? Então, isso é muito importante. Se você, como empresário, não entender o comportamento do teu cliente, as mudanças que estão acontecendo, você vai ser fadado ao fracasso. Porque um dia o teu público vai ficar velho, vai morrer, e aí você não tem mais público. Porque o que explica... eu tenho mais de uma década de dedicação à indústria financeira. O que explica o Nubank ter valido mais que o Banco Itaú? Comportamento do consumidor. É o consumidor que ele atende. O Itaú não tem como comparar em termos de capital, em termos de carteira. O que faz um banco? O poder financeiro dele. Não compara o poder financeiro de Itaú com o Nubank. Mas quando você olha quem é o cliente do Nubank e quem é o cliente do Itaú, você fala, cara, o cliente do Itaú vai morrer. São gerações diferentes. O marketing é outro, a maneira como se comunica. E assim, o valor de mercado de uma empresa é muito olhando para o futuro.
O que eu espero dessa empresa daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos? Então, para e pensa nisso. Quem é teu cliente? Como que você aumenta essa base? Qual que é o perfil do novo cliente? Desenha novas personas, vai atrás de novos tipos de negócio. Se hoje você tem uma abordagem de um determinado tipo, funciona para uma persona, para outra não funciona. Experimenta outras abordagens. Hoje, se você pensar, o jovem que quer empreender, você acha que ele está fazendo o quê? Você acha que ele quer ter um contador, que ele quer ir no contador, fazer uma reunião no escritório de contabilidade? Ou ele quer achar o influenciador que fala do negócio dele, que fala para ele, que ajuda, que dá dicas rápidas, né? São os hacks, né? Que passa o hack lá pro empresário tal, que fala da dor e que chama e que convida para marcar uma reunião. Cara, é um videozinho de 30 segundos, é um videozinho de 40 segundos, 1 minuto no mais estourado ali, muito objetivo, direto ao ponto, senão vai arrastar para cima. Ah, mas eu tenho que me apresentar. A pessoa tá cagando para quem é você. Desculpa até o palavrão aqui, mas é isso. Ninguém tá preocupado com quem é a pessoa, quer saber do problema. Né? Então, vai no problema. Seja direto. Você recebeu uma visita do fiscal da Receita Federal, ele está ameaçando te mandar uma multinha bem pesada, né? Então se liga que eu vou te dar uma dica aqui. Capturou na dor, entregou a dica. Você está querendo montar uma empresa, cuidado, não cometa, melhor, né? Não cometa esses 5 erros na empresa que você vai montar. Erro 1, erro 2... Quer se livrar de tudo isso? Marca um bate-papo comigo. Cara, não precisa nem se apresentar. Já anota esses ganchos aí, ó. Já grava hoje, já. É isso, sabe? Eu acho que esse é o novo público. Vou falar com meu pai já faleceu. Meu pai jamais. Né? Minha mãe tá com 89 anos. Minha mãe jamais vai ficar ali no YouTube, no TikTok, vendo. Mas essa nova geração é a geração do digital. Elas são nativas digitais. E hoje você já tem marcas que são marcas nativas digitais. A gente trabalhou muito com esse conceito, né? Que é o DNB, né? Digital Native Branding. Eu acho que é isso. Marcas que são nativas digitais. Você não tem nem loja, não tem. A marca é toda construída dentro do digital. A gente começou conversando aqui a respeito de como do que o contador tem que fazer, então, para ele se aproveitar do poder da inteligência artificial. Você estava falando a respeito dele olhar para dentro e ver seus próprios problemas e começar resolvendo os problemas internos que ele tem. Né? Até no mundo das startups tem um termo, né? Tem uma expressão, né? Que é scratch your own itch, né? Que é coce a sua própria coceira. Isso é uma coisa que já está começando a coçar na vida do contador, né? Ou seja, ele tem que lidar com essas novas gerações e ele ter que se aproximar delas utilizando o que tem de mais moderno no mercado, que é, no caso, a inteligência artificial. Né? Falar o dia inteiro no WhatsApp meio que tornou a pessoa muito mais propensa a querer conversar também num chat de inteligência artificial como o ChatGPT. Contador precisa olhar para isso, senão ele vai ficar para trás. Ou seja, se você pudesse recomendar, então, para ele começar por algum caminho, o caminho seria: utilize a inteligência artificial para encontrar caminhos mais eficazes para você se comunicar com essa nova... com esse novo público que está se formando, que é um público muito mais digital, certo? Se a dor dele for essa questão de aumentar vendas... Se não for, vai se tornar em algum momento, né? Porque, como você disse... Exatamente. É o público do Itaú que está morrendo. É porque hoje você pode estar sangrando, entendeu? Então, hoje você pode estar gastando, tem um custo operacional maior do que a tua receita. E você está desesperado atrás de novos clientes, quando, na verdade, você deveria enxugar a tua estrutura. Antes de correr atrás de novos clientes, enxuga a tua estrutura, equaliza, chega num break-even e depois você vai pensar em crescer. Se você querer crescer sangrando, cara, eu acho que eu estava assistindo, eu trabalhei para o Sérgio Habib, no grupo SHC. O Sérgio Habib era, basicamente tinha lá mais de 50 concessionárias lá de marcas como Citroën, Jaguar e outras, e ele quebrou. E está se reerguendo, a gente está com a Jack Motors aqui. E eu vi ele numa entrevista falando que
o maior erro dele foi não ter cortado na carne antes. Né? Ele via sangrando e acreditar e querer, sangrando. E quando ele foi se dar conta, já era tarde demais, já havia causado um grande estrago. Então, depende da dor. Às vezes eu estou sangrando hoje, cara, eu preciso, antes de olhar para o... eu preciso resolver o meu problema interno. Depois eu olho para fora. Você pode crescer e não ter estrutura para atender essas pessoas. Eu vou crescer e vai cair minha qualidade de atendimento. Então, às vezes você precisa preparar minimamente a tua estrutura para esse crescimento. Ou se você precisa crescer de imediato, também. Mas como eu falei, sempre começa da dor. Não vai no hype. Isso que eu tenho que fazer. Eu fico pé da vida. Eu participo de vários grupos, várias comunidades. Eu vejo as pessoas falando, me dá o template para isso. Cara, é template. Eu posso dar o template depois que você tem certeza do teu problema, até que é isso que você quer resolver. E mesmo assim, preciso fazer um diagrama Ishikawa de espinha de peixe para encontrar a causa raiz do meu problema. O ChatGPT faz isso para você. Começa a contar para ele como é que tá, e gera um diagrama Ishikawa, uma espinha de peixe, para me ajudar a achar os meus... Ele vai fazer isso para você. Então, às vezes o cara precisa... Desculpa. Não, pode às vezes o cara precisa de fazer um aplicativozinho rápido, alguma coisa, transformar uma planilha num app. Hoje em dia a gente tem o Vibe Coding, né? Eu acho que o Vibe Coding já até está para trás, cara. Hoje em dia, com a IA, você faz coisas muito melhores. Esse conceito de no-code e low-code, para mim, já morreu. Porque você tinha que aprender a usar uma ferramenta para desenvolver sem codificar. Hoje você vai lá no ChatGPT, no Cloud, e você vai lá e fala, eu preciso de um programa assim, assim, assado, aperta um botão, vem o código. É muito rápido. E quando você sai dessas ferramentas já pré-enlatadas e vai para construção de um código direto, você rompe todas as barreiras que tinha. Low-code e no-code era maravilhoso para você fazer um go-to-market rápido. Preciso ir para o mercado rápido. Só que eles tinham uma armadilha. Até sem cadastros é gratuita. E você fala, vou de graça. É uma ferramentazinha para MVP, né? Só que aí você começava a aumentar para 1.000, seu ticket começava a subir num nível que chegava num momento que você falava, tô gastando muito mais do que se eu tivesse desenvolvido tudo internamente. E agora, com esses algoritmos de geração de código, se você tiver alguém que entende de código, porque também tem que ter alguém que tem o repertório, né? Que tem o repertório. Se você pegar, o meu sobrinho sabe de ChatGPT, ele vai fazer o programa para mim. Ele vai copiar e colar. Sim. Né? Então, assim, pega alguém que já foi programador, que tem e que tá aberto. Porque tem muita gente que acha, eu sou um artista e eu não vou deixar que a inteligência artificial roube a minha arte. Não vai dar certo. Então pega alguém que já foi, que tem essa mente aberta e que vai usar essa ferramenta de inteligência artificial para gerar o código, vai só revisar e falar, vai estar certo, não, isso aqui tá errado, tá, que, olha, eu vou te falar, em uma semana você faz um app legal, com algumas funcionalidades. Inclusive, a gente tem eu sou investidor anjo, eu invisto em iniciativas de inteligência artificial. Se você é contador aí, tem uma grande ideia, você tem o público e você fala, se eu tiver esse app, ou se eu tiver essa funcionalidade, eu resolvo o problema do meu cliente, da minha persona, e não quer fazer o investimento, me procura, porque a gente pode entrar como um partner, como um sócio desse negócio. A gente entra com capital para construir o aplicativo, você entra com conhecimento e a gente faz esse casamento, a inteligência artificial com o teu conhecimento, você tem o público, a gente entrega a tecnologia e a gente ganha junto. Porque hoje é isso. Hoje não tem... tirando as grandes empresas que podem lutar sozinha, nós que estamos aqui nessa meiuca aqui, a gente tem que estar parceiro, a gente tem que parceirizar. Então é isso, sabe? Vai atrás de alguém que tem esse pensamento, que pensa negócio, que pensa em dinheiro, que não pensa em ego, porque tem muita gente que pensa no ego. Quantas vezes eu já vi em empresas, eu fiz por muitos anos consultoria em empresa, e aí você chega aqui 2 sócios. E aí, vocês não estão olhando para o que é melhor para o negócio. Vocês estão olhando para a tua vaidade e você está olhando para a tua vaidade. O contador deve viver muito isso quando ele lida com sociedade. Né? Um sócio não abre mão, mas não é que não abre mão do que ele falou, não, é uma questão de vaidade. Não, eu tenho que ser importante para a empresa, então a minha decisão tem que ser tomada aqui. E assim, desculpe o que eu vou falar, dói, mas o consenso
ele é horrível para qualquer coisa. Diz que onde tem muito consenso tem problema. Unanimidade é burra, né? É isso. Então, a discordância é ótima. Seria ideal. Um sócio toca a operação, o outro toca o administrativo. Cara, a operação é problema teu, a administrativa é problema teu. Eu confio em você, você confia em mim. E a gente vai chegar longe assim. Mas se eu sou operação e quero me meter no administrativo, você é administrativo e quer se meter na operação, a gente vai catracar que uma grande empresa tome decisões mais demoradas. Tudo bem, a grande empresa está rodando e ganhando milhões. Cara, quem é pequeno não tem esse tempo para ficar perdendo. Vamos usar IA, não vamos usar IA, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por lá e não sei o quê. O mercado está evoluindo. Hoje, o Banco Bradesco vive uma corrida atrás de modernização, porque enquanto o Itaú estava fazendo lição de casa, o Santander estava fazendo lição de casa, o Bradesco estava discutindo qual tecnologia iria utilizar. Então, ficaram um ano discutindo a tecnologia. Então, hoje, o que eles estão fazendo? Correndo atrás desse tempo. Os caras têm grana, vão fazer, estão fazendo um excelente trabalho e vão conseguir. Né? Estão com uma CEO maravilhosa ali, uma CTO maravilhosa do ponto de vista de intelecto e de execução, que trouxe de mercado coisas que o Bradesco não fazia antigamente e que está trazendo mais gente de mercado e vão conseguir. Mas, assim, ponto é, estão correndo atrás. Se você é pequeno, às vezes você não tem fôlego para correr atrás. Se o teu concorrente virar a mesa, você não desvira mais. Você não desvira mais. Então, isso, você tem que ter essa vontade de crescer. Sabe o que me brocha, assim, enormemente? É quando eu vou conversar com um empreendedor, com um empresário, ele vira para mim e fala, Uxa, sabe o que é? Cara, tá aqui os 50 clientes que você falou, faturando aí 100, 150 mil reais. O cara fala, Uxa, sabe o que é? Meus filhos estão formados, não querem seguir a minha área. O que eu ganho aqui, tem uma dor de cabeça enorme com funcionário, com mão de obra. E, eu pago minhas contas, faço minha viagem 2, 3 vezes por ano com minha família, tal. Eu não quero dor de cabeça, eu tô bem assim. O problema é que esse tô bem assim é hoje. O que acontece amanhã se ele deixar de receber, se ele perder os clientes, se ele tiver que fechar? É o cara não ter o mínimo de visão e de previsibilidade, né? É o seguinte, se você pegar aquele teste DISC, que é dominância, influência, estabilidade e compliance, que eu sempre esqueço a palavra em português do compliance, mas é a pessoa que é compliance, né? A pessoa que ela é... É conforme. É conforme, é isso, é conforme. Não, eu tô numa minha conformidade. Eu cheguei aqui, assim, isso que eu sei fazer. Que inclusive é o ramo de atuação do contador, né? Ele busca conformidade. Ele busca conformidade, mas ele também, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor, não pode ser um empreendedor conforme. Um empreendedor tem que ser a pessoa mais irritada com ele mesmo que existe na face da terra. Ele tem que estar todo dia querendo se reinventar, porque o mercado está mudando todo dia. E se ele não entender isso, se ele não entender esse game... Por exemplo, a gente estava falando do contador que tem vergonha de vir aqui e se expor. Gente, se você é empreendedor, se você tem que buscar clientes, você tem que se expor. Sabe por quê? Porque senão você fica puto da vida em casa, falando como é que esse filho da mãe, esse influenciador, que não tem uma fração da minha experiência, que nunca rodou as empresas que eu rodo aqui dentro, tá ganhando milhões, vendendo curso, falando de coisas que eu sei que é mentira, que eu sei que não funciona assim. Você vai ficar só reclamando. Reclamar vai te trazer dinheiro? É o ódio que muitos têm, por exemplo, da Contabilizei, né? A gente tem que falar aqui, que é praticamente hoje é o maior escritório de contabilidade do Brasil, nasceu digital, hoje está acredito que está chegando na casa de 75 mil CNPJs, entendeu? Então, por quê? Porque os caras foram pro mercado, debaixo de chuvas, de críticas, mas eles taparam os ouvidos e falaram, vamos em frente. E hoje
porque a promessa que eles fazem é melhor que a do contador está fazendo. Claro. Uma das coisas que me deixam muito... Olharam pro público-alvo. Uma das coisas que me deixam muito puto é o seguinte, você vai vender um negócio, quem nunca ouviu, né? Pô, não, tô sem dinheiro, tô apertado, né? Poxa, agora não dá, né? Pô, volta daqui 6 meses, volta daqui 1 ano, volta daqui não sei o quê. E aí, quando eu olho isso e vejo que vários bilhões do Bolsa Família são gastos no jogo do Tigrinho, eu falo, o meu pitch tá errado. Porque se a pessoa tá tirando de comer para botar no jogo do Tigrinho, não tem desculpa para não comprar meu trabalho. O trabalho é bom pra caramba. E é isso que o contador tem que entender. Ele tem que, primeiro, o meu trabalho é bom. Isso ele sabe que é bom. Mas ele precisa ficar puto da vida com isso. Por que esse filho da mãe tá contratando a Contabilizei, que você falou, e não tá me contratando? O que eu tô falando de errado? O que tá errado no meu pitch? Por que a Contabilizei tem 75 mil CNPJs e eu não? Eu quero morder essa fatia. O que eu tenho que fazer? E aí, talvez ele vai ter que entrar para uma jornada digital, e aí ele vai ter que montar uma estrutura apartada que vai oferecer um atendimento talvez num nível diferente do que ele oferece para o contador, para o escritório, para a empresa que ele atende hoje, mas que está alinhado com esse discurso e expectativa desse cliente. Qual que é a minha expectativa hoje? Não quero sair de casa, não quero dor de cabeça, eu quero gastar o menor ticket possível. Eu não saio de casa nem para comprar comida. O Uber vem aqui. É isso, o Uber, cara. o iFood. Eu quero, sabe, eu quero o mínimo de esforço e trabalho possível. Ah, mas um dia vai dar problema, um dia não sei o quê, um dia não sei o quê. O brasileiro, vamos lá, vamos ser honestos. O brasileiro é uma pessoa que está se preocupando com amanhã. Às vezes o empreendedor está vendendo um almoço para pagar a janta. Você acha que ele está preocupado amanhã se vai dar algum problema? Ele fala, se der algum problema, o que eu tenho? Não tenho nada. Vai levar o quê? Então... entenda o teu público. Se é esse público que o Contabilizei leva, que você quer para você, você tem que mudar teu negócio. Agora, o meu público é outro. Eu não atendo essa pessoa, eu não quero atender essa pessoa que vai para o Contabilizei. Primeiro, tenha isso como consciência e transforme o Contabilizei no teu inimigo. Transforme o Contabilizei no teu inimigo. Se você pegar politicamente, você tem o bem contra o mal. Isso é uma narrativa. Direita e esquerda, né? Você pode dizer que não, pode ter o seu lado de preferência, mas é uma narrativa. Então, você vai precisar eleger o teu inimigo. Elija o Contabilizei como teu inimigo. E male. Ah, mas eu vou criar inimigos. Vai ter haters aqui na minha timeline. Vai ter mesmo. Esteja preparado para isso. E quanto mais hater você tiver, melhor vai ser a tua performance. Parece bizarro, eu não queria entrar em política, mas assim, eu não estou aqui defendendo político nenhum, eu estou aqui trazendo um fato. Mas se a gente estudar o que aconteceu entre Jean Willis e Bolsonaro, você vai perceber que um levantava o outro. Né? Conforme os dois se batiam, isso antes do Bolsonaro ser presidente, conforme os dois se batiam, um levantava, o Jean Willis levantava o Bolsonaro levantava o Jean Willis. Né? Então, essa briga, né, esse embate entre dois polos diferentes, isso gera resultado. Eu não estou dizendo que isso é bom. Eu não estou dizendo que isso para a democracia é bom, para os negócios é bom, ou para o ser humano ou para a humanidade isso é bom. Eu estou falando que isso gera resultado. Se você pegar... você pode ver, os grandes influenciadores, eles têm um inimigo. Eles têm um inimigo que eles estão batendo o tempo todo. É isso, ele não presta, ele faz assim, é tal. Não precisa dar nome, né? Mas você pode falar, tem gente que faz assim, você vai cair por causa disso. E mostra o teu valor. E tem um negócio aí chamado Primal Branding, que não é nada novo, mas agora virou trending. O pessoal que fala isso, cara. Se você pegar... tem um filme, se não me engano, chamado A Onda, que é um pouco sobre isso, que é assim, você tem que ter o seu gesto, você tem que ter o seu credo, você tem que ter o teu inimigo, você tem que ter o seu símbolo, o teu vocabulário, porque isso junta pessoas em torno de você e da tua causa. Cria uma tribo, né? Isso. Cria uma tribo. E se você pensar, quando a gente eu fui Ambev, o que Ambev cria? Comunidade.
a marca não existe sem uma comunidade. Então, eu trabalhei para marcas lá de cervejas que tinha comunidade. Todas as ações que a Ambev ia fazer, ela escutava a comunidade. Galera, ó, tem assim um tal pra gente patrocinar. E aí, galera, o que vocês acham? E aí tinha gente que falava, meu, isso não tem nada a ver com a nossa tribo, com os nossos gostos. Opa, não vamos fazer isso aqui não. Putz, que legal, pá, maneiro, tal. Meu, fazia, patrocinava, mandava VIPs pra essa grupo, né? Que é os brand lovers que a gente chama, para vir e impulsionar. E brand lover tinha muito influencer que vai botar postagem de graça. Quanto custa uma postagem numa rede social, numa timeline de um influencer? Ali era só o tratamento de colocar ele como um brand lover e fazer parte da comunidade. Cara, qual que é a comunidade do teu escritório? Perfeito. E aí, só fazendo um adendo, né? Quando a gente fala da contabilidade em si, essa parte de ter um inimigo direto de concorrente já não é uma coisa muito possível, até por conta do código de ética mesmo, que proíbe você falar mal de qualquer outro escritório. Mas existe também o inimigo, assim, do status quo, né? O inimigo de determinada situação, o inimigo do empresário que não faz as coisas de maneira errada, né? A burocracia. Exato, o inimigo da burocracia. Então, esses são inimigos que a gente pode estar buscando também. Eu acho que é óbvio que tem a questão de ética, você não precisa dar o nome, né? Mas eu quero falar, ó, você que está usando aí o digital, que não tem contato, tal, me diz uma coisa, o dia que baixar um fiscal, quem vai te socorrer? Você vai ligar pro digital e o digital vai fazer um chat com o fiscal da Receita? Você não precisa dar nome. Sim. Da situação. Põe a pessoa para pensar. Às vezes a pessoa tá pagando e nunca parou para pensar. Porque assim, a gente não pensa no que vai dar errado. É que nem seguro. A pessoa faz seguro depois que é roubada. Uma coisa que eles falam muito da contabilidade consultiva, né? Contabilidade consultiva é você se tornar um conselheiro ali do escritório, da empresa que você atende como contador. O quão personalizado é esse atendimento que você tem. E hoje, para você que é pequeno, talvez não faça tanta diferença. Mas à medida que você for crescendo, isso vai se tornar algo muito importante para você. Então, criar essa tensão aí, isso que você quer dizer, de mostrar para o cara, fazer o cara realmente refletir a respeito de si, aquela realmente é a melhor solução para ele. É isso, os riscos que ele corre ao tomar essa decisão por seguir por esse caminho. É óbvio, se o ticket é muito maior, se lá a pessoa está pagando 150, 200, o meu aqui é 3 mil reais por mês que eu cobro. Uhum. Então eu preciso entender que eu atendo um outro nível de cliente, que eu entrego uma customização, que eu entrego essa inteligência. E aí, ó, muito cuidado. Isso é um ponto muito interessante. Eu jogo do lado do empresário, sou empreendedor. Eu já perdi, mas eu já deixei um carro zero na mão do Estado porque o contador me orientou errado. Eu tinha um contrato offshore e eu falei, bom, tem isenção tributária para quem está fazendo exportação, né? Era serviço, o contador falou, não, serviço não tem. Você está prestando aqui do Brasil, você está aqui no Brasil, você não está lá fora. Mas é o seguinte, eu prestar do Brasil, eu estou prestando lá para fora. Eu não preciso estar lá fora. E aí eu recolhi imposto por 2 anos e pouco ali, em cima de... como se não fosse exportação. Recebendo em dólar, entregando meu trabalho lá para fora. Então, olha essa tua visão consultiva. Porque quando eu descobri, quando veio um outro contador, talvez outro contador esteja errado, talvez me orientou errado, e falou, não, isso aqui é uma exportação, lança como exportação. A primeira nota que eu lancei como exportação, quando veio o tributo, eu falei, caramba, eu tava pagando tudo isso a mais? E aí, cara, assim, imposto uma vez que você pagou, meu amigo, para você recuperar, é uma dor de cabeça tão grande que às vezes não vale a grana que você vai ter que pôr. E às vezes o contador, muitos contadores, eles pagam consultorias fiscais e tributárias para resolver, para tirar dúvidas de questões pontuais, como no caso da sua situação aí, né? A gente está falando de inteligência artificial ainda, tá, pessoal? A inteligência artificial pode ser um recurso, é um recurso muito importante para você utilizar, para você
encontrar soluções para problemas específicos como que o Ucha está colocando aqui agora. Então, às vezes você está... claro, é importante ter uma consultoria fiscal e tributária, como, enfim, você deve ter uma, mas é interessante também começar a olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta que pode se transformar na sua consultoria fiscal e tributária para você resolver problemas pontuais dessa forma aqui. É uma coisa importante, assim, até trazendo minha visão empreendedora. Como empreendedor, eu quero entender o que está acontecendo na lei. Eu não quero olhar meramente para o entendimento do decreto da Receita Federal ou da Secretaria da Receita Federal. Eu quero entender o que está acontecendo na Justiça. Porque se você pegar as grandes empresas, elas não estão fora da lei, elas estão na margem da lei. Uhum. Elas não estão cometendo ilicitudes. Elas estão, muitas vezes, agindo em desconformidade com o decreto porque existe uma lei que, no entendimento da empresa e de uma parte do judiciário, ela é válida e um decreto não pode sobrepor a lei. Então, eu, enquanto empresário, eu quero entender onde é que está essa linha aqui. Aproveitar essas brechas, né? Não é brecha, é inteligência. Isso é inteligência de negócio. Porque, assim, a visão da Secretaria da Receita é eu tenho que tributar tudo. Mas tem uma lei que diz que não. E aí você tem o judiciário que aqui vai tomar a decisão final. Ah, mas tem tantos milhões. Você vê, recentemente teve uma discussão. A Ambev deve milhões de incentivos fiscais que não sei o quê, que ela não pagou. Cara, não é que ela não pagou. Ela entende que não é devido. Existe uma lei que diz que, olha, se produziu lá na região da Amazônia, lá, como é que é? Zona Franca de Manaus, você tem isenção. É o Poder Judiciário que vai discutir. Mas o que você vai fazer? Você vai pagar para depois entrar no Poder Judiciário para querer receber de volta? Ou você vai falar, eu vou usar esse dinheiro, se eu tiver realmente... Se o Judiciário entender que é devido, aí eu pago. É isso, sabe? Eu sinto muita falha. E aí eu tô falando como cliente de escritórios de contabilidade. Essa é uma dor que eu tenho como cliente. Quando eu falo de uma consultoria, eu espero isso. Olha, a normativa diz isso, tem essa lei que diz isso, tem o entendimento do judiciário, que alguns julgam favoráveis, outros julgam contrários. É um risco que você está disposto a tomar? A decisão vai ser minha. Ah, mas eu não vou fazer porque como consultor, como conselheiro, como escritório de contabilidade, isso pode trazer problema para mim. Então, talvez você não seja o cliente que eu quero. E às vezes recorrendo à jurisprudência... Ou o fornecedor que eu quero. E às vezes recorrendo à jurisprudência, você encontra casos em que pessoas na sua exata situação tomaram essa decisão. E aí você pode usar a inteligência artificial para ajudar você a fazer a análise dessa jurisprudência. É tudo sobre risco, exatamente. É risco-retorno. O que não pode é sonegar. O que não pode é estar fora da lei. Mas aquilo que existem oportunidades legais para serem trabalhadas, essa inteligência é isso que faz a grande diferença das empresas. Porque a Ambev deve milhões de impostos. Não deve milhões de impostos. Estão sendo contestado judicialmente. Então, enquanto você contesta uma dívida judicialmente, não existe a exigibilidade de você ir lá e pagar. Está sendo contestado. Pode ganhar, pode perder. E enquanto essa contestação está sendo feita, o dinheiro está no caixa da Ambev e a Ambev está multiplicando esse dinheiro. É isso. Isso não é errado. A Ambev, ela não está cometendo um crime. Existe uma lei, existe uma norma que determina diferentemente do entendimento de uma área de tributos do governo. Assim, e essa decisão tem que ser do empresário. Sabe, o que eu quero? Eu quero correr esse risco? Porque assim, a gente está num país que é engraçado, mas a lei tem retroagido, né? Não deveria, mas imposto que não existia, agora você tem que recolher para 10 anos para trás, né? Recentemente teve um julgamento assim. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui, eu não estou falando que é sonegação. Não é sonegação, né? É cumprir a lei, mas a gente tem um ordenamento jurídico que é muito complexo, que o próprio ordenamento fala, assim é para a direita e uma outra lei fala assim é para a esquerda. Cara, como é que você vai interpretar isso? Para isso existe a consultoria tributária. Para isso existe
o advogado. Para isso existe a justiça, para determinar. E não é errado usar esses elementos, caminhos, né? esses caminhos. Né? O que é errado, obviamente, é você sonegar. Ah, não, eu sei que é devido, eu sei que é, mas eu não vou pagar. Aí não, aí você está cometendo um crime. Aí é uma outra história. O que eu estou falando é como a gente sai aqui dessa zona de hiperconforto e a gente começa a jogar mais próximo aqui, ó, dessa linha que divide. É aqui onde você vai encontrar o teu melhor resultado operacional. Perfeito. Puxa, a gente está indo para a reta final do nosso podcast. Mas já! Rápido, o tempo aqui passa poxa, voando. Deu bastante papo, dá para dar bastante papo ainda. Até vou pedir aí, deixa nos comentários se queira que o Ucha volte aqui pra gente continuar esse bate-papo com ele. Tá sendo bem legal. Geraldo, alguma última pergunta pro nosso convidado? Cara, assim, como você disse, né? A gente tem margem para voar aqui, né? Mas, de repente, aproveitar esse momento aí para você falar também da daquilo que você tem utilizado a inteligência artificial para fazer, né? Então, eu sei que você tem uma plataforma, além dessas de clínicas que você disse, também tem uma outra que você usa exclusivamente para a parte de destrave de carreira. Enfim, você tem o seu livro também, né? Se você puder trazer um pouco mais informações para a gente aí sobre sobre isso que você tem desenvolvido, vai ser bacana. Legal, Geraldo. Então, assim, primeira coisa que eu tenho hoje, se você entra em contato sobre minha mentoria, você quer se desenvolver na carreira, você quer perder esse medo de falar em público, você quer ganhar confiança, você quer se sentir uma pessoa mais produtiva, você quer ser mais respeitado pela comunidade, você pode entrar em contato e vai falar com o meu atendimento. Quem atende é um ser humano, não é um agente. Um agente construído em cima de IA, que ele foi treinado com todo o conhecimento da minha mentoria, do meu livro, então ele vai conseguir te ajudar. Você não precisa falar comigo, você fala com a gente. Tô com esse problema assim, a gente vai trazer muitos insights que vêm do meu conteúdo, da minha mentoria. E como é que eu faço para ter? O agente vai te dar o caminho, vai te dar o link para comprar, vai te dar o telefone de atendimento. Então, eu tenho hoje desenvolvido com IA toda essa parte de atendimento. Imagina, eu precisaria ter pessoas aqui para atender e tal. Isso o robô faz. Até falando aqui, por exemplo, na parte da clínica, do sistema que a gente está investindo como investidor anjo, de gestão de consultório, cara, tem um negócio que está assim, bárbaro. Eu sentei aqui para uma consulta, eu coloco o microfoninho de lapela em mim, coloco o microfoninho de lapela em você. Cara, consulta numa boa, como eu sempre trabalhei. Terminou, tira o microfoninho aqui, tira o microfoninho ali. 5 minutos depois, a IA já não transcreveu a fala. A IA já entendeu todo o contexto. A IA já foi, com conhecimento pleno dela, pesquisar bibliografia nas maiores universidades do mundo e já traz caminhos de sugestão para o médico poder ter insights de como evoluir com o atendimento para as próximas consultas. Mais do que isso, ela traz bibliografia, o médico fala, mas isso aqui eu tenho... posso ler alguma coisa a mais? Traz bibliografia para o médico acompanhar, seguir, se ele quiser ir, porque no fim do dia a decisão é do médico. A IA, ela vem aqui para auxiliar, né? E ela poupa o tempo do médico de ter que depois entrar e registrar o prontuário. O registro clínico já sai escrito a partir da consulta, ele já escreve no formato de registro clínico. Ou seja, se é daqui a 3 meses, baixa o conselho de classe aqui na clínica e fala, o Caio aqui teve aqui tal dia, me mostra aqui o registro clínico prontuário dele, que eu quero ver se você anotou. Não tem o risco do médico ter esquecido de anotar. E mais do que isso, quando você guarda na cabeça para depois redigir, você vai esquecer algumas nuances. A IA não. A IA consegue sintetizar. Eu tenho um áudio aqui de uma terapeuta falando assim, nossa, eu tô abismada com o que aconteceu. Uma consulta de 1h30, é uma terapeuta, né? Então, uma terapia, então uma conversa mais longa e aprofundada. Uma conversa de 1h30, a IA resumiu em 30 linhas e não deixou nada de fora. Então, a IA hoje como esse mecanismo de aceleração. Por exemplo, nesse sistema de consultório, o que acontece? Eu sou uma clínica. O que eu quero como clínica?
olha o que a gente falou, o nosso cliente. O que eu quero para o meu cliente? Entregar o melhor médico para ele. Então, meu algoritmo de IA, que faz essa alocação de médico, você quer marcar uma consulta, é o algoritmo que vai dizer quem vai te atender, né? Salvo se você falar, eu quero com o Geraldo. Não, eu quero um clínico geral. Eu tenho 5 aqui que atende para mim. Então, o próprio sistema, ele faz um processo de CSAT, que é uma forma de avaliação do profissional por atendimento. O sistema sabe quem são os melhores médicos, o que o sistema faz? Dá preferência para ele. Então, se você quer um clínico geral na terça-feira, o Geraldo é o meu melhor clínico geral, ele vai indicar o Geraldo. Ele vai fazer com que o meu clínico o melhor avaliado, ele tenha preferência de atender na minha clínica. Porque eu quero fidelizar quem é bom, E quem é bom não é quem eu gosto. Quem é bom é quem o meu cliente está dizendo que gosta. E isso é uma virada de chave, porque a gente tende a querer trabalhar com as pessoas que a gente tem mais afinidade. E a IA traz essa provocação de trabalhar com quem o teu cliente prefere. Então, são exemplos de algoritmos de IA generativa que a gente tem usado para gerar valor. E aí, fazer o jabá aqui, se vocês me permitirem, se você tem aí uma ideia, você acha que a IA pode ajudar você precisa de suporte de uma empresa de tecnologia que tem esse know-how, você quer bater um papo, trazer a sua ideia, não é para mim, isso aqui eu acho que é um negócio que vira para o mercado todo. Se virar para o mercado todo, eu posso entrar como investidor anjo, desde que, obviamente, os números sejam apresentados e a gente entenda que isso tem viabilidade econômica. Se você disser, não, mas eu tenho um negócio que eu quero exclusivo para mim, a gente pode auxiliar com essa construção por meio do nosso braço de tecnologia e desenvolvimento. Então, fica aqui o convite, pode deixar o telefone, depois, se quiser, me procurem, é no 11, DDD de São Paulo, 96639 8784. Então, repetindo, 96639 8784. Vai ser um prazer bater um papo com você e ajudar você a destravar. E se quiser também destravar para falar aqui, para vir aqui no podcast, fazer o seu vídeo, como eu falei, eu tenho uma imersão muito legal, que a gente vai para um estúdio, um estúdio como esse que a gente está aqui. A gente vai passar um sábado dentro de um estúdio desse para aprender a perder o medo de falar em público e de se apresentar nas redes sociais. Então, é uma experiência imersiva, muito legal, onde é super exclusiva, são turmas de no máximo 6 pessoas, até porque o estúdio normalmente é apertadinho, né? E a gente vai aprender trabalhando em pares, então cada um vai se apresentar, vai entender uma estrutura de uma boa apresentação, vai entender como falar, porque tem aquela pessoa que começa a falar aqui, né? Eu acho que ninguém tá nem me escutando, mas se eu virar aqui pro microfone já deve ter melhorado a voz, né? Então, tem gente, principalmente você pega o microfone na mão, a pessoa começa a falar, o microfone vai lá para trás, então a gente aprende como que a gente fala, qual que é a posição correta do microfone, posição correta do corpo, quando que eu olho para a câmera, quando que eu olho para o centro da câmera, quando que eu olho para o entrevistado, como que eu faço, minha perna, meu pé, minha roupa, minha posição, o que que eu falo. Então a gente aborda tudo isso. Então, se quiser também, fica o convite, me procura, manda, vim no podcast, quero fazer essa imersão, vai ser muito gostoso, eu tenho certeza, e vai preparar esse contador para quê? Para ele sentar nessa cadeira aqui do podcast como é que é? Contabilando. E eu tenho certeza que vai abrir aí, em termos de exposição, bastante para esse contador. Perfeito, então. Muito obrigado, Renato. Esse foi mais um episódio do Contabiliando. Continue acompanhando, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e nos vemos no próximo episódio. Tchau!